Fate Stranger Fake, a obra que começou como uma piada do Dia da Mentira, de 2008, feita por Narita em seu site, onde o mesmo colocou o prólogo de uma história de Fate, contando sobre uma falsa guerra, e no final acabou que essa pequena brincadeira se tornou uma série oficial, sendo publicada em 2015, a nova série de light novels de Fate narrando a falsa guerra do Graal, na cidade fictícia de Snowfield, Nevada. É uma das muitas séries de Fate que finalmente veio a ganhar sua animação, assim ficando mais reconhecida e tendo sua história compartilhada a mais pessoas. Algo ótimo, pois essa história com certeza vale muito a pena ser contada. Mas agora a grande dúvida permanece no ar. Será que essa animação conseguiu passar a ótima história de Stranger Fake? Ou será que ela fracassou miseravelmente nos entregando mais um Toaru 3? Digo, mais uma péssima adaptação de light novel? Bom, é pra responder essa grande pergunta que eu vim aqui. Por isso, se você quer saber o que eu, que já conhecia o material original, achei da animação, além de também ficar sabendo quais foram os servos que apareceram dentro dela, pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora, que hoje teremos a review de Stranger Fake. Fala galera, aqui quem fala é o Anjo. Sim, eu demorei demais pra trazer esse vídeo. O OVA já lançou faz um tempo, provavelmente todo mundo aqui já viu ele, review, além de já ter visto outras reviews em outros canais, mas infelizmente eu acabei tendo que atrasar, porque só pude realmente assistir o OVA recentemente, mas antes tarde do que nunca. Então em vez de continuar a explicação do porquê eu demorei, bora concentrar na review. O anime de Stranger Fake, aquilo que muitos estavam esperando, lançou. Mas embora acabou sendo apenas um OVA, o que deixou muitos tristes, pois acabaram ficando com aquele gostinho de quero mais e infelizmente tiveram que voltar a esperar um novo anime. Felizmente o estúdio já confirmou que a animação tá vindo, então pelo menos não teremos uma espera indeterminada que nem tivemos com o Prototype. E agora que eu assisti esse OVA e cheguei na conclusão do que eu achei sobre ele, nada mais justo do que aproveitar que eu sou um canal de Fate pra trazer o que eu achei dele. E já respondendo a grande pergunta, sim, eu gostei de OVA de Fate Stranger Fake. Na verdade, eu adorei. E antes que comecem a digitar aí embaixo os motivos porque muita gente ficou irritado com Stranger Fake, calma aí, presta atenção no que eu vou dizer aqui, pois eu vou mostrar alguns pontos que possam fazer você mudar de ideia, ou pelo menos fazer você ter uma visão melhor do anime de Stranger Fake. Acontece que antes de eu fazer minha review, essa que você está assistindo agora, eu já tinha dado uma olhada em outras reviews de outros canais que falam de Fate, tanto os BR quanto os de fora também. E acontece que eu vi bastante reclamação sobre algo que sinceramente eu achei perfeito, então não entendo. O OVA que vimos de Stranger Fake, na verdade é muito mais cativante e interessante do que o próprio início do primeiro volume, assim como do primeiro capítulo do mangá. O anime na verdade dá uma surra nos dois. Acontece que quando eu li o primeiro volume da novel, assim como também o início do mangá, eu senti que tinha que continuar a vir a obra, porque ela fazia parte do Nasuverso e eu queria ver o que aconteceria com os personagens que eu já conhecia de outras séries nessa nova adaptação. Mas o OVA me fez sentir que eu queria continuar a ver essa obra, porque eu queria saber o que aconteceria no desenrolar do próprio anime, como também porque eu queria saber o que aconteceria com os personagens que foram apresentados aqui. Você pode estar pensando aí, bom, mas no final não dá no mesmo? Afinal você decidiu que iria ver a obra? É, de fato você pode levar por esse lado, mas a verdade é que existe uma grande diferença. Como eu havia dito antes, a obra de Stranger Fake em seus materiais originais tentam te convencer a continuar assistindo a própria obra, porque você que já é um fã do Nasuverso, você que já é um fã de longa data de Fate, vai querer saber o que vai acontecer com os personagens que você já viu nessa nova obra. Ou seja, você vai querer saber o que vai acontecer com Gilgamesh, com Lord Elmeloy, com a Grey, que aparece tanto no primeiro volume da novel, como também ali no início do mangá, e assim outros personagens que você sabe que uma hora ou outra iriam aparecer. Mas a questão é que esse início não te convence a ver a obra pelo que ela te apresenta, e sim pelo que as outras obras te apresentou. Então se você não for um fã de longa data de Fate, se você já não for alguém mergulhado nesse universo, as chances de você ler esse início e realmente querer continuar só pelo que foi apresentado no início da light novel e do mangá são bem baixas. E não é que o início do mangá ou da novel sejam ruins, mas eles se apoiam tanto em personagens e fatos que os fãs de longa data conhecem, que bem pouco do original de Stranger Fake é explorado, ou então é mostrado de um jeito que minimamente seja interessante. Mas no OVA a coisa já fica diferente. No OVA eles tinham tempo limitado e eles sabiam disso, e mesmo assim
eles fizeram algo que muitos reclamaram sobre, mas eu simplesmente achei perfeito, que é dar foco nos outros personagens. Eles mostraram suas personalidades, sim, de forma superficial, não deixando tudo muito claro, mas ainda assim de forma que te intrigasse, ou ao menos te cativasse um pouco. É só você ver, por exemplo, o discurso da Prelate, sobre como ela podia fazer tudo, e no final só dizer que era por causa da loucura, e as pessoas iriam aceitar. Só que depois ela dá aquela tirada, falando, eu posso fazer a mesma coisa usando a justiça. E quem realmente entendeu o que aquela tirada significou, percebeu quão profundo era essa discussão, e fez você ficar um pouco cativado, ou intrigado em saber como ela iria se estender ao desenrolar da série. Também teve um mestre do Assassin morrendo pelo seu próprio servo, e depois se levantando em uma cena extremamente louca e brutal. Muita gente com certeza ficou interessado naquilo, mesmo que seja bem pouquinho. Você ficou realmente curioso em saber o que foi isso que acabou de acontecer. E como ele vai agir daqui pra frente? Será que ele vai ser mais um Gilles de raiz da vida? Também teve a própria discussão do Flat com o Wave, onde ele mostrou que estava disposto a morrer pelo seu objetivo, que era ver o Graal, mas hesitou quando foi perguntado se ele estava disposto a matar. E logo depois de te entregar essa discussão e fazer você ver que ele tinha essa discussão ética dentro de si, é mostrado que logo ele invocou o Jack Stripador, um assassino em série. Então logo o cara que tem problemas pra matar acabou invocando um assassino. Não tem como você não ficar intrigado em saber o que vai acontecer a partir daqui, fazer teorias de como a personalidade de ambos vão interagir, e esse tipo de coisa, mesmo que seja pouco, vai te fazer querer ver mais da obra. E isso me fez acreditar que sim, o OVA, mesmo nesse pouco tempo, conseguiu de um jeito incrível e ótimo fazer com que fosse interessante você continuar a ver a obra. Pode acreditar que quando esse anime lançar, se ele for no mesmo nível que foi esse OVA, bastante gente vai começar por ele. Mas aí você pode pensar, mas isso quer dizer que o anime devia focar só no público novo, Angel? Não, é claro que não, e ele não faz isso. Ele soube perfeitamente balancear, tanto no quesito agradar um público novo que estivesse chegando, e fazer eles quererem continuar a obra, como também agradar o público mais antigo. Uma prova disso é o tanto de fanservice que ele deu pro pessoal do público antigo nesse episódio. E quando eu falo fanservice, eu não tô falando de eti, e sim os vários detalhes que eles deixaram ao longo do OVA, que só o pessoal que já acompanha bastante o universo realmente pegou. Ver a Assassin dando um Zabania, ver a Grey mais velha no canto da sala do Waver, ver o Gilgamesh conversando com o Enkidu, sem falar daquela batalha que, pelo amor de Deus, quem não arrepiou naquilo tava muito doido. Todo esse OVA foi um prato cheio pra qualquer fã do Nasuverso. O anime equilibrou tudo de uma forma impecável, excelente. Ou seja, tanto aqueles novatos vão conseguir ver esse OVA e ficar interessados na obra, como também os fãs mais velhos, que vão chegar nesse prato cheio, aproveitar todos os fanservice e ainda conseguir ver essa história perfeita que eles criaram. E eles fizeram tudo isso no tempo limitado de um OVA. Nem dá pra acreditar. Por isso, pra mim, esse OVA vale sim um 9.5. Então, quando eu vi as reclamações das reviews, que era tipo, nossa, a animação decaiu. Cara, trocaram de estúdio, é claro que ia cair. E sinceramente, para de comparar com as animações da Ufotable, porque quando você para de comparar, você nota que essa animação foi sim incrível, perfeita, cara. Quantos animes não tem metade disso? E as músicas de fundo, meu Deus, aquela que tocou na batalha do Gilgamesh contra o Enkidu, cara, foram as melhores OST que eu já escutei de Fate. Então, mesmo que a animação não seja no nível Ufotable, ela com certeza é maravilhosa e as músicas de fundo foram perfeitas. Então eu realmente não entendo de quem reclamou da animação. Se for pro quesito designer, é claro que seria diferente, mudou de estúdio. Sempre que um anime muda de estúdio, um pouco do design acaba mudando também, é normal. Até porque, pelo que eu percebi, o foco desse era ficar mais parecido com o material original, ou seja, as light novels e o mangá, não tanto com as outras animações. E depois de ter visto o trailer, que foi onde eu tive o maior baque, sinceramente, quando eu olhei aquele Gilgamesh no trailer, eu fiquei, meu Deus, o que é que aconteceu com ele? A partir daí, foi só se acostumar, e aí quando chegou no anime, eu já nem tava mais reparando, sinceramente. Já a reclamação mais maluca que eu vi todo mundo falando, porque eles não ficaram animando cada arma do Gilgamesh, tipo, detalhando, pra ficasse fácil de reconhecer cada arma. Cara, qual é o sentido disso? É tipo, um pessoal falou, é porque assim você consegue perceber que cada um é um fantasma nobre e tal, mas tipo, os únicos que conseguiriam perceber isso só olhando cada arma desenhada
é o pessoal mais antigo do Nasuverso. E esse pessoal mais antigo consegue perceber, mesmo que não seja detalhado. Então no final não fez diferença nenhuma. E a última reclamação que eu vi foi tipo, porque o Alcides não apareceu tanto, ou os protagonistas. Eu entendo porque alguns ficaram desapontados por eles não aparecerem tanto no OVA. Na verdade o Alcides não apareceu em momento nenhum. No entanto, eu acho que essa foi uma decisão certa do estúdio. O OVA já tava longo pra caramba. E sim, cada minuto foi bem usado. Não vem com essa porque muitos disseram eles estavam perdendo tempo com outras cenas. Não estavam não. Eles estavam mostrando coisas originais dessa série de Fate que iria empolgar os novatos que começassem por ele a continuar a obra. Então cada minuto foi bem usado. Eu não queria que diminuíssem nem um pouco a batalha do Gil contra o Enkidu. Eu não queria que diminuíssem a interação com os novos mestres e personagens que eu achei extremamente cativante. Sendo assim, colocar o Alcides e o protagonista, além de ocuparem muito espaço no episódio, que foi bem mais usado nos momentos que foram, também deixaria o anime mais complicado e complexo para as pessoas entender, o que afastaria bastante gente também. O que eu quero dizer com isso? Bom, muita gente, pelo que eu vi, nem sequer entendeu o que é a falsa guerra que tá rolando. O OVA foi gentil ao ponto de simplesmente só explicar a falsa guerra que aconteceria e mesmo assim muita gente não entendeu. Imagina se mesmo assim, com a maioria não entendendo a falsa guerra, eles do nada colocassem que uma verdadeira guerra vai rolar. E aí eles apresentassem 2 servos que vão participar da verdadeira guerra. Imagina a confusão das pessoas. O grande lance de Fate Stranger Fake é que 2 guerras estão rolando ao mesmo tempo. Uma é a falsa guerra, enquanto outra é a verdadeira. Todos os servos que apareceram dentro do OVA, tirando o protagonista lá no final, são servos que serão usados na falsa guerra do Graal. Já o Alcides e o Richard, que apareceu no final, são servos verdadeiros que participarão da verdadeira guerra do Graal. Então se ele colocasse eles sem fazer toda a explicação de que rolaria 2 batalhas, 2 guerras, iria deixar muita gente confusa. E se ele colocasse a explicação, tipo, ia ocupar o episódio inteiro com bobagem, com explicação que a maioria não iria entender, ficaria confuso e simplesmente droparia a obra. Então eu com certeza acredito que a decisão de não mostrar tanto o Richard e o Alcides foi sim uma ótima decisão do estúdio. Mas claro, tudo que eu falei até agora é minha opinião, tanto que é a minha review. Se você vai concordar ou discordar, isso é uma decisão sua. Comenta aí embaixo o que você achou. E agora, para finalizar, como muitos podem não ter percebido que todos os servos que participarão da falsa guerra apareceram no episódio, eu decidi que irei falar quem são eles e mostrar todos os 6 servos. Sim, 6 servos, pois se você não entendeu, mesmo que o OVA tenha explicado, na falsa guerra do Graal não existe um servo da classe Saber. Ah, mas e o Richard? Ele não é um servo invocado para a falsa guerra, e sim para a verdadeira. Ele é o verdadeiro servo da classe Saber que vai participar da verdadeira guerra do Graal, enquanto os que apareceram no OVA são só os participantes da falsa guerra. Eu posso trazer um vídeo no futuro depois falando quem são os servos que participarão da verdadeira guerra do Graal, além de que é certo que eu vá trazer 10 fatos sobre o Richard e sobre a Ayaka Saijo, a mestra do Richard. Mas agora, sem mais perder tempo, bora começar a falar sobre quem são os servos invocados para a falsa guerra. Como sabemos, a falsa guerra de Stranger Fake foi criada por uma organização americana que coletou algumas informações sobre a guerra do Graal de Fuyuki e tentou criar outra guerra, mas dessa vez na cidade de Snowfield. O problema é que eles não conseguiram imitar o Graal por completo, deixando de fora uma das coisas mais importantes para a realização da guerra, que é uma definição precisa do que é um servo. Nas verdadeiras guerras do Graal de Fate, temos como definição de um servo um espírito heróico que foi famoso ou deixou sua marca no mundo, seja ele bom ou mal. Assim é possível invocar desde grandes reis até assassinos sem escrúpulos. Mas na falsa guerra do Santo Graal, as coisas são diferentes. Como eles não colocaram uma definição precisa na programação, acabou sendo possível invocar alguns servos bem peculiares para ela, sendo existências, mas não espíritos. Claro, eles também conseguiram invocar verdadeiros espíritos heróicos, como o Gilgamesh e o Enkidu, mas como vimos no OVA, eles são tratados como casos especiais. Tendo explicado isso, bora pros servos. Enkidu.
O falso servo da classe Lancer da obra é o único amigo de Gilgamesh nascido como um boneco de barro, moldado pela mão dos deuses. Seu pai era o rei dos deuses Anu e sua mãe, a deusa da criação, Aruru. Ele não era um homem nem mulher, apenas um boneco feito de lama que desceu sobre a terra e acordou no deserto. Tendo sido criado para castigar Gilgamesh, acabou se tornando seu único e verdadeiro amigo, após uma feroz batalha que abalou o mundo. Ele tem uma grande empatia pelos vivos e se considera inferior a eles. Gilgamesh, o falso servo da classe Archer da obra, é bastante famoso principalmente nesse canal. Eu já fiz vários vídeos sobre esse cara. Então, sinceramente, eu acho que o Rei dos Reis não precisa mais de apresentação. E para alguma outra informação que você queira saber sobre ele, vai no card aí em cima que eu deixarei linkado um tudo sobre ele. O próximo é Alexandre Dumas. O falso servo da classe Caster da obra é um famoso autor francês que escreveu o conto do Conde de Monte Cristo, que apresenta o personagem Edmond de Dantes, e o famoso romance dos Três Mosqueteiros. Ele se autodenomina um reescritor de lendas. Ele não é muito diferente de um humano normal, mesmo sendo invocado como um servo. Ele é mais do tipo usado como uma arma estratégica, com a função de coletar informações e usar a sua principal habilidade, que é copiar e aperfeiçoar um fantasma nobre. O próximo é o Rider. O falso servo da classe Rider da obra é conhecido como Cavaleiro da Pestilência, do livro do Apocalipse, apesar de não ser verdadeiramente um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. A questão é que ele é um dos bugs que foi colocado na falsa guerra do Graal, graças ao defeito que a guerra possuía, sendo permitido invocar seres que não necessariamente sejam espíritos. Ou seja, ele é mais como somente uma personificação da pestilência do que realmente o cavaleiro da pestilência. Sim, é complicado. Jack Stripador. O falso servo da classe Berserker da obra é outro bug dessa guerra. Ele não é o verdadeiro Jack Stripador, mas sim a personificação do mistério por trás de sua lenda. É exatamente por isso que ele não sabe seu nome e só se lembra pelo apelido que era conhecido. Essa coisa foi invocada porque o item usado para sua invocação era uma faca de brinquedo, e como essa guerra dava a possibilidade de invocar coisas que não necessariamente precisassem ser espíritos heróicos, o mistério ganhou uma personalidade e uma forma, e assim se tornou um servo. É por isso até que ele não é igual ao Jack Stripador que aparece em Fate Apócrifa, pois ele não é o verdadeiro Jack Stripador, e sim apenas o mistério por trás de sua lenda. E por fim, temos mais um Hassan. O falso servo da classe Assassin da obra é a 19ª candidata Hassan, mais uma dos assassinos que abandonaram seu nome para se tornar candidato ao cargo de Hassan e Sabá, o velho da montanha. Eu não tenho muito o que falar sobre ela, pois não se sabe muito sobre ela como pessoa, só sobre o que ela vai fazer ao desenrolar da obra. Bom, mas esses foram os servos convocados para a falsa guerra do Graal. Como vocês viram, estão todos aí, menos um Saber, pois a falsa guerra não contará com um Saber. E ao final do OVA é quando é mostrado verdadeiramente o primeiro servo verdadeiro invocado, que é o Richard. Então, se você quer saber quais serão os servos invocados para a verdadeira Guerra do Graal, comenta aí embaixo, deixa seu like, compartilha, se inscreve se não for inscrito, até para não perder o vídeo que eu farei contando 10 fatos sobre o Richard e a Ayaka. Mas era só isso mesmo, então eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!